A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal, gravando em outro lugar, e para trazer para os irmãos mais um vídeo do canal, né? Vamos falando do assunto das duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Hoje nós vamos estender mais um pouco o assunto. Em Apocalipse 11 fala que as duas testemunhas profetizaram 1260 dias, que são 3 anos e 6 meses. E para nós entender isso, nós temos que examinar um pouco lá das 70 semanas de Daniel, que foi profetizado lá no capítulo 9, verso 24, né, ao 27, que fala do assunto das 70 semanas. Vamos dar uma lida. Daniel, capítulo 9, verso 24 ao 27. Vamos ver como é que diz lá a palavra de Deus. Lemos Daniel 7, 9, capítulo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, teu Messias o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as suas estranqueiras se edificarão. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, então, determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta. E manjares sobre a asa da abominação virá o assolador. E isso até o fim. É o que está determinado sobre o assolador. Então, irmão, aqui nós temos 70 semanas, né? Existe várias linhas de pensamento que entende todo esse período como literal. E se formos fazer uma conta literal, não dá um resultado coerente, né? Que tinha 2 calendários, o lunar e o solar, né? A primeira ordem que saiu para edificar Jerusalém foi pelo rei Artaxerxes, né? No ano 457. Se fizermos os cálculos, dá sobre o ano 27, né? Isso do solar, isso do lunar. No solar vai dar lá para o ano 33. Então, irmãos, se nós analisarmos bem esse texto, né, os pré-tribulacionistas
entende que essa semana ela foi jogada para o final de tudo, lá para os dias do anticristo. Mas se nós olharmos bem, aqui fizermos o exame das escrituras, nós vemos que essa semana, essa última semana, ela não foi tirado das 69. A minha linha de pensamento e a minha interpretação é que a semana não foi tirado. Né? E muitos falam que foi tirado porque as promessas não cumpriu em Israel. Então foi jogado para o fim, para ter um cumprimento no meio do povo judeu. Mas nós não entendemos assim, irmão. Quando começou o fim? Quando começou o fim? Para nós entendermos, nós temos que ver aqui um texto que diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Lemos esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão sonho, e os vossos velhos terão visão. Então, aqui fala dos últimos dias. Aonde é os últimos dias? Na festa dos Pentecostes. Último dia aqui não está se referindo aos dias do anticristo, mas está se referindo aos dias da igreja primitiva. Então, irmãos, aqui nós vemos uma semana partida do meio. Uma semana de 3 dias e meio. E aqui quando nós lemos 11 de Apocalipse, fala que as duas testemunhas, elas pregaram vestido de saco 1260 dias. Quando terminou seu testemunho, a besta que sobe do abismo o vencerá. Então, vejamos bem, na metade da semana, uma metade da semana, acontece, né, a profecia das duas testemunhas, que pregam por 1260 dias. Terminando o testemunho, a besta que sobe do abismo o vencerá. Mas como? Se a besta ela só surge no capítulo 13. Por quê, irmão? Porque João adianta ali os acontecimentos. Adianta ali o acontecimento. Mas quando nós olhamos o capítulo 12 e o capítulo 13, aí vai se descortinar qual foi a perseguição que aconteceu contra as duas testemunhas. Aí fala-se, mede o altar e santuário, e deixa o ato exterior que foi dado para ser pisado pelas nações, e as nações pisarão por 42 meses. Quando nós analisamos 11 de Apocalipse e 13 de Apocalipse, nós vemos a besta que sobe do abismo, lá no capítulo 13, no verso 7, e ela batalha contra os santos e mata os santos. Então, no capítulo 11, o aspecto é as nações, né? As nações pisando a cidade santa. No capítulo 13, o leque é aberto. Por que as nações
persegue? Porque as nações foram seduzidas pelo anticristo. Então nós vemos aí uma semana de anos partida no meio, 42 meses é a perseguição das nações, e os mesmos 42 meses, lá em 13 de Apocalipse, é o tempo da grande tribulação, da perseguição do anticristo contra as duas testemunhas, que é a igreja. Então, irmãos, nós não vemos 7 anos de grande tribulação. Nós não vemos. A grande tribulação, a perseguição do anticristo contra a igreja é a metade da semana, não a semana toda. Uma parte da semana é a perseguição do anticristo, uma parte da semana é a missão das duas testemunhas, a missão da igreja, e a outra parte é a perseguição do anticristo. Então, quando nós olhamos o cenário e quando olhamos Daniel, capítulo 12, do verso 6 ao 7, lá nós vemos o anjo falando para Daniel que tempo haverá até o tempo das maravilhas. Aí fala, vamos ler aqui, Daniel capítulo 7. Capítulo 12, do verso 6 ao 7. E ele disse, o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então, aqui, nós encontramos aqui um tempo, tempos e metade do tempo. 3 anos e meio. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 12, verso 14, nós encontramos também que Deus deu asas para a mulher, né? E ela foi sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. No capítulo 12, lá do verso 5 ao 6, nós vemos que a mulher, a igreja, foi sustentada por 1260 dias. Então, irmão, nós encontramos aqui a divisão desta última semana de Daniel. E como os entendemos? Entendemos a metade de uma semana maior, que é o testemunho da igreja, e outra metade da semana menor, que é o tempo da perseguição do anticristo contra a igreja, por 3 anos e meio. E como defendemos, como é que se dá essa semana? Essa semana, ela começa depois da ressurreição de Cristo. E ela termina quando a besta surge do abismo para cumprir lá o que está em osso de Apocalipse. Né? As duas testemunhas terminaram profetizado por 1260 dias. E a hora que terminou seu testemunho, a besta que sobe do abismo o venceria. E aí no capítulo 12 e 13, aí que se descortina essa perseguição. Então, por quê? Uma metade de uma semana maior
e a metade de outra semana é menor. Como entendemos? Entendemos num contexto simbólico que está colocado esta última semana, porque o Apocalipse, os números que ali estão, não tem como interpretar de uma forma literal, mas de uma forma simbólica. E ali nós vemos ela, partida do meio, semana partida do meio. Uma parte é a missão da igreja. Quando a igreja termina o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e o vencerá. Mas, para alegrar o nosso coração, no capítulo 17, do verso 12 e 14, descreve a vitória de Cristo, né, sobre o anticristo. Né? E o cordeiro o vencerão, que estão eles, com eles, os que são eleitos e fiéis. Então, amados irmãos, estou trazendo aqui uma descrição rápida, né, deste assunto das duas testemunhas. Né? Eu estou apenas falando desse contexto para os irmãos ter uma noção o que significa, né, a última semana, o que significa essa última semana simbólica. Apenas nós estamos dando apenas uma pincelada por cima desse assunto, que esse assunto é um assunto mais extenso. E no próximo vídeo vamos abordar também outros aspectos. Então, irmãos, a última semana de Daniel, que ela foi jogada para o fim, o fim, irmão, ela não foi jogada para o fim. Só que quando fala, ela está no Apocalipse. As últimas semanas ela está no Apocalipse, ela está dividida. Agora, não significa que ela se dará todinha no tempo do anticristo. Ela já acontece desde o primeiro século, porque o Apocalipse não foi escrito só para nós. Ela só acontece, uma parte dessa semana, ela iniciou no primeiro século. Né? E ela vai terminar quando o anticristo entrar em cena, aí dá início, termina a parte de uma semana maior, e aí dá início a parte de uma semana, metade de uma semana menor. Porque o próprio Cristo falou, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. E por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, a segunda parte da semana será menor, por causa da perseguição do anticristo. Então fique com Deus, a paz de Deus com todos.